Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Nós vamos abordar essa noite do versículo 1 ao versículo 11. É importante nós frisarmos que agora o livro de Marcos ele está chegando em seu final. A partir de Marcos, capítulo 11, versículo 1, nós adentramos naquilo que conhecemos como a Semana da Paixão. O que isso significa? Isso significa que o que nós vamos ver aqui é o Domingo de Ramos. Aqueles que conhecem um pouco de tradição, aquela tradição antiga de liturgia, existe um dia que se chama Domingo de Ramos. Por quê? Por causa disso aqui. Por conta disso aqui. E a gente precisa entender que domingo, esse primeiro dia da semana, é realmente Semana da Paixão, porque na sexta-feira Jesus vai morrer. Essa entrada triunfal aqui, Cristo já sabia, porque ele está falando para os discípulos, nós estamos vendo, em várias ocasiões, de que eu vou para Jerusalém para morrer. E ele vai chegar aqui em grande triunfo, nós vamos ver, mas não se esqueça, tudo aqui já é o início da sua paixão, podemos assim dizer. Paixão, quando eu falar paixão, não pensemos aqui, igual a Semana da Paixão, um pensamento sentimentalista ou romântico. Quando a gente fala de paixão, um dos significados, ou o significado talvez até primário de paixão, é sofrimento. E se perde muito isso. Até mesmo nos romances, quando se falava de paixão, é porque alguém sofria pelo outro. Não era um mero sentimentalismo. Então, quando falamos da paixão de Cristo, que ocorre na sexta, ou na Semana da Paixão, nós estamos falando da Semana do Sofrimento. Da Semana do Sofrimento. E nós vamos ver que essa semana é tão importante, mas tão importante, que Marcos vai guardar do capítulo 1 até praticamente o final do Evangelho sobre a paixão. Da Semana da Paixão. O Evangelho de João também vai guardar grandes capítulos para isso. De Marcos. A entrada triunfal está em todos os sinóticos e no Evangelho de João. Em todos os evangelhos está a entrada triunfal. A gente precisa ver que o episódio relatado aqui é de suma importância. É de suma importância porque nós que estamos em Marcos, nós vimos aquilo que alguns podem dizer do segredo messiânico, por exemplo, que Jesus a todo momento está falando, olha, não fala para ninguém. Você foi curado, nós vimos nas primeiras pregações em Marcos do presbítero Vinícius aqui, que ele cura um e ele diz, não conta para ninguém. Não conta. E o homem desobedece a Cristo, conta e dá toda aquela mazela de Jesus depois ter que sair da cidade e pregar em lugares ermos. Mas nós vamos ver que era porque, como nós já vimos antes, o povo tinha um entendimento equivocado do Cristo, do Messias. E nós vamos ver que também, mais uma vez, não era uma questão unicamente de que uma certa timidez ou uma questão de Jesus não querer aquilo, mas porque não era a hora. Agora, na Semana da Paixão, a entrada de Cristo é triunfal. E nós vamos ver isso. Cristo nunca negou que ele era rei. Ele nunca negou que ele era Senhor. Mas ele precisava, ou ele queria, que todos entendessem o que significa o senhorio de Cristo. E assim como os leitores de Marcos, a audiência de Cristo Jesus precisava entender o que significa Jesus Cristo ser Senhor, nós também precisamos entender o que significa Jesus Cristo ser Senhor. O que isso significa? E aqui, o senhorio de Cristo, Jesus vai mostrando aquilo que ele estava ocultando porque não era tempo, aqui ele começa a mostrar o seu ofício real. Ele começa a aceitar as honrarias que lhe são devidas. Vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras,
Enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazer isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Versículo 1, Jesus está se aproximando de Jerusalém, Jesus ainda não adentrou nas portas de Jerusalém. Jesus está próximo ali a Betfagé, Betânia, e o autor aqui vai dizer que é perto do Monte das Oliveiras, ele não entrou ainda. E ele envia 2 dos seus discípulos. Isso é bem comum na palavra de Deus, enviar 2, ou de 2 para cima. Para que toda a verdade seja estabelecida, é de 2 para cima. Isso é muito importante. E Jesus, seguindo o princípio que está estabelecido no Pentateuco, que já foi ensinado pelo nosso Senhor, ele envia 2 dos seus discípulos e diz para eles, ide à aldeia, que está diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso o jumentinho. Isso aqui Jesus fala com certeza. E nós vamos ver que tudo que Jesus retrata aqui, de fato, acontece. Isso vai evidenciar a onisciência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a sua natureza divina. Ele tudo sabe, ele tudo conhece. Assim como o versículo 11 também vai mostrar que Jesus tudo sabe, tudo conhece. Mas ele age no seu tempo. Nós vamos chegar lá. E ele diz para os seus 2 discípulos, que aqui não especifica quem, ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso o jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Isso aqui é importante nós entender, porque esse jumento, além de, vamos ver a profecia daqui a pouquinho, ele não foi montado ainda, por quê? Ele já foi, aquele jumento, ainda que o jumento não saiba, ainda que os proprietários do jumento não saibam, esse jumentinho ele já foi reservado para um serviço sagrado. Qual o serviço sagrado? Levar o Senhor Jesus. Levar o Senhor Jesus. Esse jumentinho teve um privilégio, uma honra inigualável. Inigualável. Esse jumentinho não tinha sido montado por ninguém. E nós vamos ver que Jesus vai montar no jumentinho, como nós já lemos. E a cena só descreve a sua, podemos dizer assim, a sua marcha, a sua entrada triunfal. Não relata, não é relatado aqui nenhum inconveniente. E nós que somos da cidade, nós que não temos costume a viver com animais, por exemplo, nós podemos passar despercebido com isso. Mas, como alguns comentaristas observam, pega um animal, um jumentinho, que nunca foi montado e monte nele. Veja se o jumentinho será dócil. Veja se você terá facilidade. E claro, como nós estamos aqui, não somos acostumados ao campo, isso passa despercebido, mas é mais uma vez Jesus mostrando o seu senhorio sobre a criação. Afinal de contas, aquele que dominou uma tempestade, o mar, não vai conseguir domar um jumentinho? Nós também vamos ver como o Senhor não apenas doma esse jumentinho, mas ele também doma o coração dos homens. Por quê? Porque uma vez que esses homens ouvem que o Senhor precisa do jumentinho, eles só aceitam, o jumentinho é levado. Nós temos o Senhor que doma,
Isso é maravilhoso, porque nós já vimos em outras partes do Evangelho de Marcos, e isso também é retratado por Calvino em um livretinho que é retirado das Institutas sobre a piedade cristã, que vai falar que nós muitas vezes somos como um cavalo indomável. Indomável. E o que Cristo faz conosco? Cristo vem e nos doma. Porque, como o presbítero deu essa manhã a EBD, falando que como nós, por natureza, somos odiadores de Deus, nessa ilustração de Calvino, nós, por natureza, não queremos ser dominados pelo Senhor. Nós, por natureza, fazemos tudo o que é possível a nós para que nós sejamos os senhores das nossas próprias vidas, para que nós possamos escolher por nós mesmos quais caminhos nós queremos adentrar. Escolhemos se nós queremos adentrar em Jerusalém ou não. Escolhemos para onde nós queremos ir. Nós, por natureza, nós somos um animal selvagem. A nossa natureza, ela é selvagem. E é maravilhoso quando nós vemos o Senhor Jesus chamando o jumentinho, além de cumprir uma profecia, que vamos ver de Zacarias. É maravilhoso nós adentrarmos nesse detalhe de um animal que tinha tudo para estar indomável. Mas ele aceitou de bom grado, porque quem estava em cima dele, quem estava o guiando, quem estava montado sobre ele, era o Senhor Jesus Cristo. Era o Senhor Jesus Cristo. A nossa vontade, ela é indomável. Algumas vezes nós nos pegamos com o coração dividido. Algumas vezes nós nos olhamos no espelho e nós desconhecemos a nós mesmos. Algumas vezes nem mesmo nós mesmos conseguimos nos domar. O bem que eu quero fazer, esse eu não o faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu sempre o faço. E nós podemos usar essa ilustração. Quem vai domar a minha vontade? Quem vai domar os meus pensamentos que correm a passos velozes para longe da lei de Deus? Quem vai domar essa minha vontade de não querer estar em comunhão com o Senhor? Quem vai domar essa vontade de ter prazeres terrenos, temporais, superficiais, lascivos? Quem vai domar essa minha vontade de querer apenas o que é dessa terra para essa terra? Quem vai domar a minha ansiedade? Quem vai domar o meu desespero? Quem vai domar aquilo que é um furacão dentro de mim? Quem vai domar a minha tristeza? Quem vai domar a minha aflição, a minha tribulação? Quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Essa entrada triunfal, Jesus já mostrou, e é bem interessante isso, nós vamos ver uma multidão aqui. Jesus já fez de tudo, meus irmãos. Tanto que a partir de agora não tem mais milagre no livro de Marcos. E essa multidão que está aqui, ela está nessa cena por duas razões. A primeira razão é porque estamos na Páscoa. Aqueles que são versados nas Sagradas Letras sabem que na Páscoa o judeu tem que peregrinar para lá. Tem que peregrinar para Jerusalém. Então, os judeus de tudo quanto é lado de Israel tinham que peregrinar para lá. E até mesmo os judeus fora de Israel, como nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, só se passaram 50 dias após a Páscoa. Por isso que é Pentecostes. Só 50 dias. E em Atos vai mostrar que esses judeus disparados por todo o Império Romano. Mas não é somente essa razão. Nós vamos ver que Jesus foi celebrado, Jesus foi louvado. O que acontece se nós pegarmos e compararmos os evangelhos? Se nós fizermos uma análise minuciosa, nós vamos ver que Jesus, depois de ter feito tudo, ter curado os cegos de Jericó, ter ressuscitado Lázaro. E João mostra isso. Muitos estavam ali porque Jesus ressuscitou Lázaro. Ressuscitou um morto de 4 dias. Depois de ter andado sobre as águas. Depois de ter feito o inimaginável, Jesus adentra
ou vai adentrar em Jerusalém. E essa é uma semana muito importante na história da humanidade. Muito importante. Ouso a dizer que o que é conhecido como Domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal, é mais importante do que o primeiro dia do princípio da criação, do haja luz. Porque aqui a luz estava montada no jumentinho. Deus encarnado para redimir os nossos pecados. Nós temos uma ideia muito equivocada de achar que Deus, ou vermos Deus em todo o seu poder, em toda a sua glória, na semana da criação. E não na paixão de Cristo. Não na encarnação. Mas leia os evangelhos. O evangelho, quando vai falar que o Espírito que habita em você tem poder para te santificar, ele não vai usar como analogia, porque o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ele não vai falar isso. Ainda que seja uma verdade. Ele vai falar o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. A semana da paixão mostra a glória de Cristo, o poder dele. A gente precisa atentar. Se os evangelistas gastaram tantos capítulos e versículos para a última semana de vida do nosso mestre, seu ministério terreno, nós devemos gastar muito tempo meditando nas verdades que aqui estamos vendo nessa noite. Jesus fala para trazer o jumentinho. Esse jumentinho que nunca foi montado, ou seja, pelo propósito divino, foi reservado para um trabalho santo. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: o Senhor precisa dele. E percebam que o Senhor precisa dele está usando a mesma palavra do Senhor do versículo 9. Bendito o que vem o nome do Senhor. Senhor. Se nós pegarmos aqui no grego, e é importante porque é uma palavrinha muito importante, que por conta dessa palavrinha, muitos cristãos foram mortos, que é a palavrinha Kyrios, Senhor. Por que muitos cristãos foram mortos? Porque depois Jesus já tinha ascendido aos céus, o imperador romano decidiu falar que ele é Senhor. César é Senhor. César é Kyrios. E os cristãos falaram, não, Jesus é Kyrios. Só Jesus é Kyrios. Então, César, os governantes romanos, mandavam matar os cristãos por conta disso. Kyrios é uma palavrinha muito importante. O Kyrios é a palavra grega para traduzir o nome Yahvé no Antigo Testamento grego. É claro que Kyrios, assim como nossa palavra Senhor, pode ser usado em outro contexto. Você chama o seu pai e a sua mãe de Senhor, Senhora. O masculino, Kyrios, que é a palavra aplicada ao homem, também é análogo. Kyrios também é usado para senhor de uma vinha, um proprietário. Kyrios também é usado, mais uma vez, para Deus. Agora a pergunta é, quando Jesus diz, o Senhor precisa dele, Kyrios precisa dele, quem é esse Senhor? É um proprietário? É apenas um pronome de tratamento? É apenas um mestre? Porque Kyrios pode significar mestre? Ou é Yahvé? Se nós pegarmos um contexto, o próprio contexto vai nos forçar a acreditar, e corretamente, que é Deus. Por quê? Por causa do versículo 9. Bendito o que vem em nome do Kyrios. E Senhor aqui, inequivocamente, é Deus. Porque é um salmo isso aqui. E no livro de Marcos, é o momento em que Jesus fala que ele é Senhor. De maneira proposital, Jesus usou um termo que está ligado à divindade
e está ligado também ao mestre. De forma que Kyrios pode significar tanto mestre como Senhor, porque Jesus é ambos. E por que Jesus precisa dele? Por que Jesus precisa do jumentinho? Zacarias. Mais fácil nós voltarmos de trás para frente, ou seja, volta em Mateus, Malaquias, Zacarias. Mateus, Malaquias, Zacarias. Voltando. Diz assim a palavra de Deus em Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Por que o Senhor precisa dele? Nós já vimos desde o começo do Evangelho de Marcos que Jesus está ativamente cumprindo a profecia. Jesus, de maneira consciente e intencional, ele pega para si um jumento para cumprir a profecia. E de uma maneira extraordinária e miraculosa, o jumento está onde Jesus falou. Agora, que símbolo é esse? Alguns vão reduzir essa entrada triunfal no jumentinho a apenas mostrar que Jesus era desprovido de riqueza. Olha, Jesus era pobre e por isso ele escolheu um jumentinho. É claro que isso está abarcado nessa questão. É inegável que Jesus era pobre. É inegável. Jesus nasceu numa manjedoura, circunstâncias completamente diferentes, e viveu como pobre. O sacrifício que Maria e José dão ao menino Jesus no templo, que está lá registrado em Lucas, é um sacrifício de uma família pobre. Não é de uma família rica. Jesus é pobre. Então, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Isso está abarcado, mas não pode ser só isso. E se nós pegarmos a palavra humilde em Zacarias e em Mateus, que vai usar o texto de Zacarias, a palavra que melhor seria traduzida para nós seria manso. Por quê? Acho que todos conhecem Mateus 11:29, que Jesus fala: eu sou manso e humilde. Manso e humilde. A palavra humilde, no grego, não é a mesma palavra usada em Zacarias. Mas é a palavra manso que é usada em Zacarias. O que isso significa? Isso significa que nós poderíamos entrar no hebraico aqui e também falar que no hebraico, voltando um pouco mais, a palavra abarcava as duas coisas, e na Septuaginta foi afunilando mais. Mas o que nós queremos mostrar aqui é que o próprio versículo 10, e por isso que nós lemos, vai mostrar o que é essa humildade de Jesus. Essa humildade de Jesus é a sua mansidão. É a sua mansidão. Por quê? Porque ele anunciará a paz. Esse varão manso, gentil, é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Então perceba, nós não estamos falando de forma alguma que exclui-se a pobreza, que o jumentinho não tem significado que Jesus era pobre. Nós não estamos falando isso. Nós só estamos dizendo que é mais do que isso. É óbvio que mostra que o nosso rei não tinha como referencial a riqueza do Império Romano. O nosso rei não tinha como referencial a riqueza de Herodes. O nosso rei não tinha como referencial de riqueza
aquilo que pode brotar das vaidades humanas. Isso é óbvio. Mas nós não podemos restringir a somente isso. Porque se restringirmos apenas a pobreza de Cristo, nós vamos perder a mansidão de Cristo. Nós vamos perder a gentileza de Cristo, nós vamos perder que o que Jesus está também anunciando ali é que Ele é o príncipe da paz. E Ele é o príncipe da paz, e o que o povo quer? O povo quer que o príncipe da paz faça guerra com o Império Romano. Porque o que o povo quer é libertação de Roma. Os zelotes queriam um Messias guerreiro, mas guerreiro político humano. E a sua primeira vinda foi como um cordeiro. Foi como um cordeiro. E o que eles fazem com o príncipe da paz, com o rei da glória? Eles vão matar. Eles vão matar. Porque não é cabível ao judeu que o seu rei seja pobre e o príncipe da paz. E vai estar lá na estaca da cruz, o rei dos judeus. O rei dos judeus. Voltando para Marcos capítulo 11, o texto prossegue. O Senhor precisa dele, ou seja, há uma profecia que precisa ser cumprida e eu cumprirei. Mas também responda que eu não vou tomar para mim esse jumento, esse pequeno jumentinho. Eu vou mandar de volta. Jesus não vai se apropriar de uma propriedade alheia, ainda que ele tenha prerrogativa. Mas ele não vai. Versículo 4. Então foram, acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e desprenderam. Imagina a cena, eles fazendo tudo aquilo que Jesus falou e mostrando, ou seja, que tudo que Jesus tinha falado que ia acontecer estava acontecendo. Eles estão desprendendo. Nisso que eles estão desprendendo, alguns dos que estavam ali reclamam: o que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? E em outro evangelho vai falar que alguns, plural, não é só uma pessoa que está falando isso, nesse grupo de pessoas também estavam os donos. O que você está fazendo? O que fazer soltando o jumentinho? Versículo 6, eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Ou seja, o Senhor precisa dele. Nós não devemos ficar abismados como que ele aceita assim. E alguns vão dizer, não, é porque provavelmente esse homem era um simpatizante de Jesus, já era um dos seguidores antigos de Jesus, mas o texto não revela isso. O texto não revela. Na verdade, o texto revela, e aqui a gente precisa entender, porque nós vamos continuar, que quando o Senhor quer agir de uma forma, ele age, e não tem homem que se opõe. Não tem homem que se opõe. Como foi orado pelo presbítero e como foi falado pelo presbítero, se o Senhor vier a nós e nos prostrar em calamidade, e nos dar escassez e falar, agora você vai me adorar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Quem, pois, alguma vez resistiu à vontade do Senhor? É isso que a Escritura diz. Quem? Quem? Jesus aqui, ele está mostrando a sua glória. Ele está mostrando quem ele é. Então, quando ele fala, eu preciso do jumentinho, ele vai ter o jumentinho. Nós podemos encontrar várias razões e justificativa, mas a causa é quem está falando. É Cristo que está falando. É Cristo que está dizendo que é dele, ou que é para ele. E se formos voltar a Deuteronômio,
nós vamos ver que o rei, ele tinha prerrogativas. Se formos ir para 1 Samuel, vamos mostrar que os reis tinham prerrogativa de Israel. E Jesus está fazendo apenas aquilo que lhe é de competência. Seguindo. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. Por que puseram as vestes? Porque a veste serviu como sela. É um jumentinho que jamais tinha sido montado. É um jumentinho ali, podemos dizer assim, nu, sem nenhuma sela, sem nada. E o que os discípulos fazem? Eles mesmos colocam e fazem uma sela ali meio que improvisada. Eles vão fazer a sela para o Senhor Jesus. E no versículo 7, levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, Jesus montou. 8. E muitos estendiam as suas vestes no caminho. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi dada para ser lida. Isso é muito bom que façamos de Gênesis a Apocalipse. Deus pode falar conosco em um momento de angústia, e nós peçamos a Ele, Senhor, fale comigo, e abramos, e tem uma palavra que fala em nosso coração. Isso pode acontecer. Mas a Bíblia não foi dada para nós lermos ela todo dia assim. A Bíblia foi dada para nós lermos de Gênesis a Apocalipse. E quando Marcos escreve o seu relato, e quando Jesus está na terra, no seu ministério terreno, no seu estado de humilhação, nós temos o Antigo Testamento escrito. E no Antigo Testamento, quando um rei vai ser coroado, vai ser empossado, salvo engano, o rei Jeú, é isso que acontece. Eles estendem as suas vestes. Nós vamos entender essa realeza de Cristo se nós tivermos os profetas em nossa mente e a lei e os livros históricos. Não pense que nós vamos entender melhor a Escritura não lendo Escritura. Não pensemos isso. E muitos estendiam as suas vestes e outros ramos que haviam cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele. A cena é, após Jesus com o jumentinho, à frente de Jesus uma multidão, atrás de Jesus uma outra multidão. Jesus está cercado por todos os lados de multidão. É quase uma procissão real. É uma procissão real de Jesus adentrando em Jerusalém. E se nós estamos lendo o livro de Marcos com fervor, e nós estamos nos imergindo pelo poder do Espírito Santo e vendo essa expectativa messiânica que tinha sido prometida desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a entrada de Cristo é um dos momentos mais relevantes. Mais relevantes. A todo momento, Jerusalém quer o rei. Jerusalém não tem o seu rei há séculos. Há séculos. Desde que Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, ateou fogo, acabou com o templo, acabou com tudo. Aonde estava a dinastia de Davi? Deus preservou a dinastia de Davi. Deus preservou, mas a dinastia de Davi não estava mais no trono. Volta-se o povo da Babilônia para Israel. Reconstrói os muros, reconstrói tudo. Nós estamos no tempo de Neemias e Esdras e perguntamos, aonde está o rei? Olhamos para Jerusalém sendo reedificada, olhamos para o templo sendo reedificado, mas nós não vemos o rei. É um reino sem rei. É um povo incompleto. E o livro de Esdras e Neemias termina como? Termina com a angústia que nós vimos, por exemplo, aqui, na liturgia, de que está tudo desmoronando. E o autor do livro diz, Senhor, tu sabes que eu fiz tudo o que estava ao meu possível. Tudo que era possível eu fiz.
Mas, Senhor, parafraseando, não tem um rei aqui. E se passa séculos. Não tem rei. Herodes é um usurpador. Herodes é um usurpador. Herodes não é da linhagem de Davi. Sobre Herodes não há promessa. E é por isso que Herodes manda matar os primogênitos quando ele descobre que o Messias está nascendo. Ele manda matar, como está nos outros evangelhos, porque ele não queria ser destronado. Porque havia uma profecia, e essa profecia ia se cumprir. O rei iria adentrar nas portas de Jerusalém e iria reinar. Iria reinar. Aqui Jesus está começando a desvendar o seu ofício régio, demonstrando o seu reinado, mas não nos parâmetros dos judeus. Não nos parâmetros dos judeus. Mas os judeus, ainda assim, eles entendem. Esse homem ressuscitou Lázaro. Porventura alguém poderá fazer mais milagres do que esse homem? Esse homem, como disse o cego Bartimeu, ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi. Ele é filho de Davi. Ele faz milagres. A profecia que ele fala acontece. Ele é o Messias. Ele é o Rei. Ele é o Cristo. Hosana. 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 E o que significa Hosana? Salva-nos. Hosana significa salva-nos agora. Salve agora. Salva-nos. O povo está clamando nessa exultação, nesse júbilo. Ele está clamando por salvação. É isso que o povo está clamando, porque isso aqui está em conformidade com o Salmo 118, versículo 25 e 26. Salva-nos, Hosana, Hosana. Mas a pergunta é, o povo entendia sobre o que ele estava falando? O que esse povo queria? Do que esse povo queria ser salvo? Do Império Romano? De alguns meros opressores terrenos? Ou da escravidão do seu pecado? Quando nós clamamos por salvação, do que nós estamos pedindo para ser salvo? Do que? Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Porque ele vem no propósito do Pai. Bendito o que vem em nome de Yahvé. Bendito o reino que vem. O reino de Davi, nosso pai, mais uma vez, mostrando o seu ofício régio, mostrando que ele é o rei. Hosana nas maiores alturas. É bem interessante que em outro evangelho, nessa exultação, nessa festa, nesse povo chamando Cristo de rei, um dos fariseus fala para Cristo, impeça-os. Jesus, mestre, impeça eles. E qual a resposta de Jesus? Se eles não clamarem, as pedras clamarão. E nós precisamos entender uma questão muito importante. Aqui não é um diagnóstico de pureza espiritual do israelita. Nós somos muito antropocêntricos, ou seja, estamos voltados muito em nós mesmos. Quando nós estamos, por exemplo, em nosso quarto, orando, e nós temos esse senso de júbilo ou de contrição, mas de uma forma tal que nós vemos, de certa forma, a glória do Senhor com os olhos da fé, e estamos tão alinhados. O que nós fazemos em nosso pecado? Nós queremos mostrar um diagnóstico espiritual nosso.
Quando nós estamos num culto, no período que nós estávamos no primeiro amor, porque já não estamos muitas vezes mais, em que nós chorávamos na igreja, em que nós sentíamos a presença do Senhor, nós nos sentíamos cheios do Espírito Santo, que é um dos objetivos da fé cristã, encher-se do Espírito, que ninguém mais busca. Quando estávamos cheios, parece que logo em seguida, nós nos equivocamos, porque queremos achar um diagnóstico espiritual. Como eu sou puro, como eu sou bom, como eu sinto a presença de Deus. Mas perceba, há uma discussão que se esse povo que gritou Hosana é o mesmo povo que vai gritar crucifica-o. Nós não sabemos, porque nós estamos falando da Páscoa. Então pode ser o mesmo povo, pode ser outras pessoas. A probabilidade nos faz acreditar que é muito possível que alguns do que estão aqui, no mínimo, estejam também no crucificam. Ou seja, isso aqui não é diagnóstico espiritual de pureza do povo. Se você vem para a igreja, ou no seu quarto, você ora e você sente a presença de Deus, para de olhar para você. A questão não é você, a questão é o objeto a quem você está contemplando. É quem você está vendo pelos olhos da fé. É Cristo. Cristo está chegando em triunfo. É isso que ele responde para os fariseus. É impossível eles não clamarem, porque se eles cerrarem as suas bocas, as pedras clamarão. Porque quem está adentrando em Jerusalém é o Rei da Glória. É o Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis. Assim como Cristo, quando voltar em glória, não importa se é ateu, se é crente, se é frequentador de igreja, se é ausente de igreja, não importa se vai para o céu ou vai para o inferno. Todos vão se ajoelhar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque quando Deus se revela em sua majestade, é impossível Ele não ser adorado, se Ele quiser ser adorado. E nós, como pecadores, podemos dizer, então do que se queixa ainda, se Ele faz tudo como Ele apraz? E vamos para as mesmas indagações de Romanos capítulo 9, falando o quê? Quem és tu, ó barro, para contenderes com o Senhor? Quem és tu? Quem és tu? Aqui está mostrando a majestade de Jesus. E quando nós estamos vindo para a igreja, quando nós estamos indo orar nos nossos quartos, quando nós abrimos a palavra de Deus, pare de ser antropocêntrico. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Cristo. Não é para você meramente, não sei, ser mais santo que outros. Parar de estar depressivo. Não sei quais são as lutas que nos afligem. A questão é, eu estou com o Rei da Glória. Então tudo perde seu valor. A questão não é sobre mim, sobre você. A questão é o objeto da nossa fé. Ou seja, em quem eu e você temos crido. Essa é a questão. Em quem temos crido? Então nós podemos chegar à leniência espiritual, ao descaso espiritual. Mas o versículo 11 vai impedir isso. Olha o versículo 11. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus chegou no domingo.
Chegou no domingo. Ele chegou provavelmente no domingo à tarde aqui em Jerusalém. O serviço do templo, que estava aberto ali, já estava se encerrando. Tendo observado, aqui está um termo que a gente também poderia ler da seguinte maneira: tendo examinado cuidadosamente. Ou seja, a ideia é, tendo examinado cuidadosamente cada canto do templo, como já fosse tarde, ou seja, era para fazer algo, mas já é tarde. Jesus não é precipitado. Jesus não é precipitado. E o que ele vai fazer no dia seguinte? É a purificação do templo. Que a gente não vai abordar isso hoje. É a purificação do templo. Ou seja, Jesus chega no templo, ele vê, logo depois de receber Hosana, 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 ele vê toda a podridão ritualística, espiritual do templo. Toda a podridão está lá. O fato de Jesus não ter erguido a sua voz naquele dia não é porque ele estava sendo conivente. É porque ainda não era tempo. É porque ainda não era tempo. Mas quando chegar o tempo, que nós vamos ver nos sermões seguintes, ele vai mostrar a sua indignação. Portanto, o fato de Jesus estar hoje olhando para mim e para você e aparentemente estar quieto, estar só examinando, não significa que ele está sendo conivente ou está aceitando a sua e a minha adoração. Poderíamos até dizer, o primeiro a chegar, aquele famoso jargão das igrejas, o primeiro a chegar no culto é Jesus. Ele sabe como cada um está vindo para a igreja. Mas é um pouquinho mais profundo. Ele sabe como cada um de nós tem tratado o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O presbítero Vinícius já falou isso aqui, Diácono Israel já falou também. Culto é um termômetro da minha e da sua semana. É claro que muitas das vezes nós nos ausentamos do culto devido a algum infortúnio, devido a alguma doença, devido a alguma coisa estar infelizmente escalado para o trabalho, alguma coisa acontece. Mas outras vezes é só displicência. É só não querer ir. É só uma semana de desprezo a Deus tendo o seu ápice no domingo. Não é que a pessoa que está no caso de negligência está desprezando a Deus no domingo. Não. Ela está desprezando a Deus de segunda a sábado. E o domingo vai ser apenas esse desembocar. Em nossos anos de crentes, nós nunca vimos um cristão fervoroso ausente do culto. É claro que presença no culto não mede termômetro espiritual, isso de fato é. Mas a ausência mede. A ausência mede. Nós nunca fomos numa visita em uma pessoa que já estava 2, 3, 4 domingos sem vir no culto e falar, não, eu estou ok, eu estou muito bem. Minha oração está maravilhosa. Nunca. 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 Ela começa negligenciando a palavra de Deus. Os ouvidos que ouviam louvores durante a semana já não escutam mais as músicas bíblicas. Escuta músicas antropocêntricas. Os olhos que se guardavam do mal agora se satisfaz com o que é imoral.
E o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, vai sendo maculado. Vai sendo maculado. As cadeiras vazias são resultados de uma semana vazia de oração, de leitura da palavra e de devoção. O fato de Jesus estar quieto não é que ele tem sido conivente com a negligência. Não. Assim como ele vai vir na purificação do templo, assim também as 7 cartas das igrejas da Ásia mostram que Jesus fala: eu vou vir contra ti. Jesus não é incoerente porque Deus não é incoerente. Nós temos as nossas incoerências ambulantes. Vocês acham o quê? Que Jesus que vai purificar o templo vai ficar leniente com a igreja contemporânea? Então leia as 7 cartas das igrejas da Ásia. Leia. Mas quais são as aplicações? Nós não podemos aprofundar nisso porque não é o assunto do sermão de hoje. Primeiro, para nós irmos para a aplicação. Riqueza não é virtude. Primeiro ponto. Como assim? A pobreza também não é virtude. De fato, pobreza não é virtude. Mas riqueza não é virtude. Riqueza não é virtude. E nós parece que nós moldamos toda a nossa semana não por riqueza espiritual, mas por riqueza material. Toda a nossa semana é buscando ter mais. Por quê? Porque todo mundo sabe que é ruim ter dinheiro contado. Ou seja, se esse ano o meu carro quebrar, já era. O meu dinheiro está contado. Se der um probleminha de infiltração na minha casa, eu não tenho dinheiro. Se algum filho meu, parente meu, passar mal e precisar de recursos, eu não tenho condições financeiras. E o que nós fazemos? Nós queremos nos blindar disso, porque a pobreza nos coloca nessas situações. Logo, quem é o Senhor que vai te blindar disso? Não é Deus, é Mamon. É ruim ser pobre? E hoje na internet, as pessoas, ainda mais em ambiente que fala de riqueza, falar de pobre é quase lepra. Pessoas fogem da pobreza. Fogem. Mas nós precisamos entender uma coisa. O Jesus que eu e você oramos todos os domingos, cantamos aqui todos os domingos e que nós adoramos nas nossas casas, ele viveu e morreu pobre. O jumento que ele tinha não era dele, era emprestado. O barco que nós vimos ele indo para Galileia, daqui para lá, para vários lugares, não era dele, era emprestado. Ele era auxiliado por mulheres. O túmulo que ele morreu, que ele foi sepultado, não era dele. Era emprestado. Porque a sua comida era fazer a vontade do seu pai. E ele sabia que o pai não o desampararia. Ele sabia que ele não tinha vindo para essa terra para ser rico, porque ele já era o rei da glória. Então por que buscar riqueza? Porque riqueza é barro, é pó. É passageiro, é isso que você quer, é isso que eu quero, ter mais, mais, mais e mais. E vamos colocar aqui uma ilustração. O nosso banco celestial, ou seja, o tesouro celestial está em déficit. Não por causa dos nossos méritos, mas porque nós não temos depositado a nossa confiança em Cristo, que é os méritos de Cristo. E nós buscamos riqueza, riqueza, e depois falamos, eu estou tão vazio de Deus. É porque o seu Deus tem sido Mamon. E Mamon não satisfaz.
Mamão não satisfaz, a gente alerta isso todo o domingo, ainda mais nos últimos domingos de Marcos. Mas é muito mais sedutor o videozinho do YouTube, o especialista em dinheiro na televisão, o amigo que fala de dinheiro. É muito mais sedutor viver pelo dinheiro do que viver negando a si mesmo. É muito mais sedutor dizer: não se satisfaça com a pobreza, seja rico e se livre das mazelas da pobreza. Jesus fala: condescenei com quem é humilde. Não busque coisas grandes demais para si. Não busque ser grande. Não busque ser o primeiro. Não busque. Não busque ser servido, porque tudo isso, ser primeiro, ser servido, ser grande, tudo isso nós estamos buscando quando queremos dinheiro, riqueza, conforto. Aonde está o conforto de Cristo? Aonde? Nós estamos indo para o final do livro de Marcos. Eu quero que os irmãos abram e mostrem: aqui está o conforto de Cristo nessa terra. A sua comida era fazer a vontade do seu Pai. Mais uma vez, biblicamente, a riqueza do crente, ela é resultado natural do seu trabalho, que é abençoado por Deus. Não é você deixar tudo para trás. Tudo para trás. Aí você olha Ray Rock, acho que salvo engano é esse nome, o homem que mudou o McDonald's, que viajava por todos os Estados Unidos, fazia tudo para ser mais rico. E aí o empreendedor fala: viu, tem que ser como ele. E eu pergunto: aonde ele está agora? Onde? Onde os ricos que já faleceram e faleceram sem Cristo, onde eles estão agora? Aonde? Do que serviu o dinheiro deles? Do que serviu? Riqueza não é virtude. Não é virtude. Se você é abastado, amém. Agora, se você vive contando moeda, louve a Deus, porque Deus te deu o papel de ser como o seu filho. Se você precisa de auxílios muitas das vezes, amém. Porque na providência divina, Ele vem também nos auxiliando com os irmãos. Nós achamos que Deus só nos abençoa se o nosso trabalho prosperar. E se o nosso trabalho não prospera, então Deus nos abençoa. Não. Algumas vezes é o momento da escassez e Deus nos abençoa com ajudas dos irmãos. Não fique preocupado, demasiadamente ansioso, porque o seu dinheiro ou a sua conta bancária hoje não é a resposta se você cair no leito de hospital, você não tem recurso para comprar remédio. Se o seu pai e sua mãe precisarem dos seus recursos financeiros, você não tem como ajudar. Os seus filhos, você não consegue pagar uma boa escola e faculdade, nem se pensa nisso. A questão é quem sustenta. É a força do seu braço ou é Deus? É Mamon ou é Yahvé? Ou é Jesus? Riqueza não é virtude. Riqueza não é virtude. 2. Segunda aplicação. Aprendamos ainda com o exemplo dos discípulos. Os discípulos nessa cena. Seguir em frente em meio a toda a dificuldade, sempre rendendo ao Senhor a obediência que Ele demanda de nós. Pois no seu tempo Ele vai remover os obstáculos. E Ele, no seu tempo, Ele vai abrir a vereda. Ele vai tirar as pedras do caminho e não permitirá que os nossos esforços sejam em vão.
Porque trabalhar no Senhor nunca é em vão. Mas como assim seja com discípulos? Meus irmãos, os discípulos aqui poderiam ser acusados de ladrões. Eles poderiam ser acusados de ladrões, mas eles sabem muito bem o mestre que está mandando eles fazer. Eles sabem que quem está mandando fazer é o perfeito varão, que segue toda a lei de Deus. E tudo que o mestre falou que ia acontecer, ele sabe que vai acontecer, porque eu estou com Jesus o Nazareno há quanto tempo? Alguma vez Cristo me colocou alguma enrascada? Ou poderíamos ter Pedro aqui nesse grupo, que quando estava submergindo por fraquejar na fé, ele grita para o Senhor salvar ele. E Jesus o salva. O tira do mar e o coloca em segurança. Nós precisamos entender que Cristo quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas. Terceiro é um salmo. O que eu e você temos dado ao Senhor? Perceba, se mesmo o Senhor Jesus, que era Deus e homem, e tem o direito de reivindicar tudo para si na terra, Deus tem o direito disso tudo, Jesus Cristo é Deus. Ele devolveu o jumentinho que ele tinha tomado emprestado. Não deviam seus seguidores devolver o que pegaram emprestado ou o que lhes foi confiado? Não devíamos devolver o que nos foi emprestado ou o que nos foi confiado? Perceba, a referência aqui não é somente a mera obrigação de eu e você devolvermos um livrinho, devolvermos um dinheiro que estamos devendo, roupas. É claro que isso é obrigação. Se você pega um livro emprestado, você devolve. Se você pega um dinheiro emprestado, você devolve. Mas não é essa a obrigação ou o referencial. Não é isso. O que está mais fundo? A referência é entregar os corações e a vida àquele que te deu. O salmista. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu e você temos devolvido ao Senhor? O quê? Nós ficamos tão preocupados de não furtar bem alheio, porque pegamos uma coisinha ou outra emprestada, mas estamos furtando a glória de Deus. Estamos pegando para nós agora que é devida somente a Ele. Ou estamos dando glória a outras coisas e não a Deus. Estamos em déficit. Não temos devolvido as grandes bênçãos. Muitas das vezes as bênçãos do Senhor, olha como somos pecadores, é a razão para nós não virmos na igreja. Eu estava solteiro, agora estou casado, tenho filhos, não tenho tempo, eu estou cansado demais para estar sentado nesses bancos. Eu estava desempregado, orei ao Senhor para ter um emprego. Agora o meu emprego é a razão porque eu não estou sentado nesses bancos. Porque me consome demais. Chega domingo, eu estou cansado. O que temos devolvido ao Senhor? Diante de tantos benefícios, como nosso irmão Luiz orou, no momento de dízimos e ofertas. Então essa é a terceira aplicação. O que eu e você temos devolvido ao Senhor? O que temos dado ao Senhor? Quarta, ligado ao versículo 11. Não pense que existe injustiça impune. Injustiça aqui não pensa somente na violência. Algo que até o ímpio diz que é injusto. Pensa na injustiça em si, ou seja, não dá o culto devido a Deus é injustiça. Se não é justiça, logo é injustiça. Somos injustos. Somos rebeldes. Então, não pense
que a injustiça está oculta a Cristo. Nós podemos estar seguros de que Deus vê toda a iniquidade que existe no mundo. Deus vê tudo. Esses casos perversos de estupro, perversos de assalto à mão armada e homicídio, perversos de homens que sobem no púlpito para falarem o seu ego. Toda perversidade, isso não vai passar impune. Parece que Deus não está fazendo nada, mas em um momento Deus virá. Jesus virá. Como está no capítulo 2 de Salmos. E por último, ore e louve todos os dias. E qual é o conteúdo da nossa oração? São muitos, muitos. Mas o dessa noite é Hosana. Hosana. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Esses hebreus foram privilegiados. Eles estavam ali vendo o Rei da Glória e falando, Hosana o que vem, o bendito, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E nós podemos olhar e só dizer, não, eles eram privilegiados. Perceba que dessa multidão, obviamente, tem alguns que decidiram ficar em casa. É óbvio que nem toda Jerusalém estava ali. Imagina esses homens que se ausentaram de estar vendo Jesus. Entendamos, não é somente eles que eram privilegiados. Nós também o somos. Porque nós cantamos e oramos. Hosana, salva-nos. Bendito o que vem em nome do Senhor. E nós vamos continuar cantando isso. Continuar cantando isso. Continuar cantando isso. Até que de um súbito, nossa voz não será ouvida. De um súbito, haverá clangor de trombetas. De um súbito, tudo se desvanecerá. De um súbito, veremos a trombeta do arcanjo. De um súbito, o Messias está voltando e ele voltará na glória do seu Pai. De um súbito, nós vamos ver Jesus Cristo. Portanto, entenda um privilégio que é cantar Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Honre esse privilégio. Porque nós vamos cantar isso até vê-lo face a face, porque uma certeza que nós devemos ter é que o veremos face a face. E seremos conhecidos como Ele é conhecido. Seremos. Não cante friamente Hosana o que vem em nome do Senhor. Por favor, não faça isso. Porque o nosso louvor, como Pedro vai falar, não só louvor as nossas ações, é para apressar a volta de Cristo. Tenha isso como referencial. O Rei vai voltar. E é por isso que nós estamos aqui. Essa é uma das razões da nossa fé. Nós somos o povo que espera e canta. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Oremos. Ó Senhor,